Olá, aqui é o pastor Aloysio Cordeiro, bem-vindo ao nosso canal. Se inscreve aí no nosso canal se você não é inscrito, terá o imenso prazer de ter você comigo. Se inscreve, ative o sininho e compartilhe os nossos vídeos. Não esquece de dar o like também, tá ok? Seja bem-vindo e vamos direto ao ponto. Olá, tudo bem? Vamos a mais um resumo da nossa lição. A lição é de número 10, 7 de março de 2021. O Senhor Jesus cura hoje é o tema da nossa lição. O texto áureo está no livro dos Salmos, número 103, e verso 3, que diz assim: É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. E a verdade prática da lição é: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Bem, o Senhor Jesus continua curando hoje, continua. Deus cura hoje, ainda continua curando. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 ao 6, e no livro de São Mateus, capítulo 8, dos versículos 16 ao 17, ok? A introdução da nossa lição, ela diz assim: assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. Misericórdia e compaixão. Quero destacar estas duas palavras aqui quando fala de misericórdia e compaixão, que está na introdução da revista. Bem, a compaixão é quando a gente se coloca no lugar de alguém. A compaixão, vou dar um exemplo: você ajuda alguém, você está no lugar daquela pessoa, você se coloca no lugar dela e você procura ajudar. Só que a compaixão, ela ajuda, e quando a pessoa, às vezes, ela se torna ingrata, a pessoa diz assim: puxa vida, eu ajudei tanto e olha só como ela me agradece, como ela me retribui. Você não deixou de ter compaixão, você ajudou. Agora, a misericórdia é diferente. A misericórdia, ela não olha para quem merece. E ainda quantas vezes a pessoa errar, a pessoa vai ajudar. Misericórdia. Jesus tinha misericórdia e também tinha compaixão. A lição, ela diz aqui: ele demonstrou misericórdia e compaixão. Nós podemos observar a misericórdia de receber publicanos, de receber, ter contato com receber os pecadores. Então, esse é o nosso Jesus. É só apenas essa informação. Eu gosto dos detalhes da lição, e quando fala demonstrou misericórdia e compaixão, é bom nós também entendermos o que significam essas duas palavras para a nossa apenas informação, ok? Bem, dando continuidade, vamos agora ao tópico 1, que diz a cura divina na Bíblia. O comentarista da lição, ele diz o seguinte: a cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento, a prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. Bem, eu começo a imaginar, e você também, como devia ser a vida daquele povo em pleno deserto quando saem do Egito, né? E era realmente algo milagroso acerca das doenças graves, como aqui o escritor, o comentarista, ele cita na lição, né? Imagine em pleno deserto, e eles não dependiam dos remédios dos povos vizinhos, mas era em Deus que eles tinham cuidado, o cuidado. E a prevenção de doenças é bíblica. Nós podemos observar isso em Levítico capítulo 15 e também até o capítulo 17, a preocupação, né, sobre
a qualidade da alimentação, da higienização, os hábitos para que tinha uma boa saúde, né? A lei de Moisés instrui o povo sobre o padrão de higiene. Se você ler esses 2 capítulos, vai observar muito bem os detalhes sobre a parte cerimonial, onde boa parte dessa purificação cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Era a saúde. Até a própria circuncisão, não é verdade? Se você observar bem, era para a própria saúde do homem, quando se tratava da circuncisão. Imagine aquela grande multidão em pleno deserto, né? Não tinha um recurso, tinha que ter muito cuidado em relação à saúde. E aqui diz também que, embora a parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual. A religião, nesse caso, se constitui num veículo eficaz para a conscientização coletiva. Bem, nós podemos também trazer para os dias de hoje, nós estamos vivendo agora um momento de pandemia no mundo, e a própria igreja ela traz essa conscientização também para as famílias, na igreja, o uso de máscara, incentiva e conscientiza sobre a higienização em casa, na rua, sobre você estar também na igreja. Estou dando um exemplo aqui, como se fosse essa mesma preocupação que tinha no passado sobre o bem-estar, também a igreja, ela tem essa conscientização, ela tem essa preocupação. E o próprio Deus se preocupa com a saúde da população, como nos tempos passados, né? E o Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual. Como diz, para a salvação, santificação. Está em Mateus capítulo 15, dos versículos 17 ao 20, Romanos capítulo 14, versículo 2, e 1 Timóteo capítulo 4, versos 3 e 5. Bem, falando agora no subtópico 3 sobre o Novo Testamento, as curas de Jesus. É interessante que nós vamos fazer uma diferença aqui. Qual a diferença de cura e o milagre? Quando Jesus veio a este mundo aqui, como diz na lição, o número de enfermos era alto e Jesus ele efetuava essas curas na vida daqueles que precisavam. Isso chamou a atenção do povo. Jesus veio para salvar os pecadores, mas quando ele chega, ele encontra aqui a miséria humana e ele opera muitos milagres, ele opera prodígios e opera maravilhas. Falando sobre cura e milagre, um detalhe também importante que eu quero falar aqui. Qual a diferença de cura e milagre? Bem, milagre, ele é instantâneo. Tem milagre, você ora e acontece o milagre na hora. Uma dor desaparece, não é verdade? E uma cura divina. A cura divina nem sempre é instantânea. A cura, ela pode ser gradativa aos poucos. Você ora para uma pessoa e, de repente, ela chega em casa, ela começa a sentir um bem-estar, ou ao longo dos dias começa a sentir uma melhora, começa quando vê já está curada. Então, isso é uma cura. E quando se fala aqui, nesse tópico, subtópico 3 também, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. Bem, milagres nós falamos, pode ser instantâneo. A maravilha que Jesus operava, um exemplo de maravilha, transformou água em vinho. É um exemplo de maravilha. Prodígios, algo que você ora e fala, como pode isso? Um exemplo de um prodígio, quando ele manda dar ordem para a tempestade, para o vento se acalmar. É um prodígio também. Um prodígio, um paralítico que anda, não é verdade? Algo prodigioso, né? Algo que acontece naquele momento que as pessoas, só algo divino que é responsável por tal ato, tal ação. Okay? E ele continua fazendo isso através de nós nesses dias. Glória a Deus por isso. E o Senhor se compadecia dos enfermos,
dos oprimidos, e de todos os de espírito abatido, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. Por isso que ele era o pastor, ele era compassivo, ele era misericordioso. E na Bíblia você vê, falando sobre misericórdia e compaixão, Jesus ele não ensina muito sobre compaixão, ele fala mais sobre misericórdia. Ok? Como eu disse antes, que a misericórdia, você está sempre ajudando. A misericórdia não espera nada de troca. A misericórdia, ela é para quem não merece, e vai continuar às vezes não merecendo. E quantas vezes precisar, você vai sempre ajudar. Isso é misericórdia. No tópico 2, a cura divina como parte da salvação. O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento, que mostra com clareza que salvação e cura divina caminham juntas. Salvação e cura divina caminham juntas. Salvação é um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor do seu povo. Bem, salvação, livramento da escravidão, ele salva o povo dali do Egito. Salvação tem a ver também salvação da fome, salvação da espada, das enfermidades. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, e Hebreus, capítulo 2, versículo 15. Agora, a cura divina. A declaração da fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Então, a cura divina, é interessante falar, a restauração física ou emocional, porque existem também doenças que elas são psicossomáticas, são doenças emocionais. Existem alguns problemas também da alma que precisam ser tratados, né? Assim como também como existe do corpo físico que tem tratado. Então, quando fala de cura, estamos também relacionando ou falando também do físico e do emocional. Não é verdade? E sobre procurar médico, quando a pessoa está enferma, deve procurar um médico? Claro. Algumas pessoas acham, não tem que procurar um médico, não. Não, a Bíblia diz, Jesus mesmo falou, os doentes precisam de médicos. Mateus capítulo 9, versículo 12, em Evangelho de São Marcos 2 e 17, Evangelho de São Lucas capítulo 4, versículo 23, e capítulo 5, versículo 31. Inclusive, o próprio Lucas era médico. Colossenses capítulo 4, versículo 14. E os milagres, milagre também acontece por recursos, como diz a lição, científicos da medicina. Você vai ao médico, você tem um problema, a pessoa tem um problema, supõe que a pessoa tem um problema, e ele ora naquele sentido. Deus pode usar os médicos para que a pessoa possa receber também o seu milagre. Você pode orar por um remédio, Senhor, consagra esse remédio e abençoa, e Deus pode tratar. Recurso científico da medicina, tratamentos da medicina, Deus pode fazer isso através desses recursos, né? Agora, tem um recurso divino que é seguro para a cura das enfermidades, como diz aqui na lição, que é a ministração de unção com óleo, em nome do Senhor sobre os enfermos. Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 13, e a referência também está em Tiago, capítulo 5, versos 14 e 15. Bem, é interessante saber isso, que o Senhor Jesus pode operar o milagre de diversas formas em nossa vida, ou em nossas vidas. Aqui no subtópico 3, salvação e cura, que é do tópico 2, diz assim, a obra de Jesus é completa. A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção. Significa libertação.
né? A expiação significa redenção, significa libertação. E alcança também a cura do corpo físico. Desde o Antigo Testamento que a salvação e a cura andam juntas, né? A cura espiritual, geralmente, ela precede a cura física. Salmo 103, verso 3 diz: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Nós temos que entender também que, muitas das vezes, para uma enfermidade ela ser sarada, às vezes tem que começar primeiro no nosso interior. No nosso interior. A cura espiritual, como diz aqui, geralmente precede a cura física. Quantas pessoas, às vezes, têm algo espiritual na vida dele, que isso acaba acarretando problemas e enfermidades. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, pessoas que têm mágoas, magoadas. A mágoa é um problema sério, pessoas que acabam dentro de si tendo doenças na alma. E às vezes, pelas emoções, acaba eclodindo no corpo, né? O corpo responde tudo aquilo que está dentro de você, toda a carga emocional. E muitas das vezes, quando há um perdão, quando a pessoa é perdoada, ou quando a pessoa libera um perdão, ou quando a pessoa trata aquilo nela espiritualmente, geralmente as enfermidades, os problemas, eles são sarados. Olha que interessante, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Primeiro ele fala do perdão das iniquidades, e depois vem as tuas enfermidades, que é o resultado de tudo aquilo que vai trazer para o corpo físico, né? É aquela dor, aqueles sintomas, tudo é sarado. E uma observação diz que Jesus sempre teve interesse de curar sempre, de tratar primeiro o emocional que estava dentro. Um exemplo, em Mateus capítulo 9, do versículos 1 a 8, fala sobre a cura do paralítico de Cafarnaum. Diz que quando ele entrou no barco, passou para o outro lado, chegou à sua cidade, trouxeram um paralítico que estava deitado numa cama. O texto fala assim: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. É interessante que Jesus aqui, ele não chegou dizendo para o paralítico levanta e anda. Primeiro Jesus tratou a parte espiritual dele. E depois que tratou a parte espiritual, é que veio o tratamento físico. Ele diz assim, até ele fala assim: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ou seja, para tratar aquilo que está na alma, para tratar aquilo que está no espiritual da pessoa. Ele diz para o paralítico também: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. Ele levantou curado, levantou perdoado. Não é verdade? Então, e nós podemos observar que Jesus, ele não quer só curar o corpo, ele quer curar o nosso interior, quer curar o interior das pessoas, as mazelas, os problemas, né, que são acometidos por problemas emocionais. Quantas pessoas são boas físicas, mas são doentes emocionais? Mateus capítulo 9, versículo 1, não é verdade? Nós lemos aqui. Também a vontade de Deus é curar tanto alma como corpo. Tiago capítulo 5, versículo 15 também diz: e oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Bem, eu quero também trazer para você aqui mais uma informação dessa lição que é tão importante para nós, né? Sobre as enfermidades, a cura divina, os desafios atuais, que é o terceiro tópico, né? O terceiro e último tópico, sobre os desafios atuais, são diversos. Sobre eles, saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter discernimento sobre a vontade de Deus. Bem, aqui tem 4 informações importantes para você. Já vou falar sobre isso, mas eu quero dizer que tem muitas pessoas que às vezes não conseguiram se livrar das doenças. Por que muitas pessoas são curadas, outras não são curadas? Por que muitas pessoas recebem um milagre, e outras pessoas, até servos de Deus, continuam com isso?
É um desafio que está fora da compreensão humana. O próprio apóstolo Paulo, ele diz assim: eu tinha um espinho na carne, né? E não sabemos qual a natureza desse problema, mas era sem dúvida uma enfermidade. Timóteo também tinha problemas no estômago. Tem 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Paulo também, ele escreve em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20, ele fala assim: olha, deixei Trófimo doente em Mileto. Né? Então, olha só, isso aí está fora da compreensão humana. Nós temos também que entender que não confundir doença com possessão maligna. Muitas pessoas, às vezes, estão orando por uma pessoa, até mesmo expulsando um demônio, quando na verdade não é demônio. Quantas vezes o problema da pessoa é um problema que tem que ir para um médico, é um tratamento, tem que ir no psicanalista, no psicólogo. Às vezes as pessoas confundem isso, não é verdade? A pessoa confunde uma depressão com uma possessão. Pessoas confundem também possessão com opressão. Nós temos que entender isso. Primeiro, se a enfermidade ela é opressão maligna, se é uma questão médica, para acabar nos expulsando demônio, não tem demônio. E isso acaba ferindo pessoas, machucando pessoas, não é verdade? Por isso tem que ter o discernimento. Ele cura como quer e onde quer, de acordo com a sua vontade. Bem, nós temos que saber sobre a natureza da enfermidade quando formos orar. Né? Qual a natureza? São físicas? São espirituais? Nós temos que buscar o discernimento de Deus para podermos tratar destas questões. Por que muitas pessoas elas não são curadas? Por que alguns não são curados e outros são? Bem, a resposta a essa pergunta pertence à sabedoria soberana de Deus. Mas podemos fazer algumas observações. Primeiro, vamos dar aqui 4 informações importantes sobre ser curado ou não ser curado. Por que algumas pessoas, na verdade, não são curadas? Primeiro, estão doentes por que estão doentes? Por causa do efeito do pecado. Você pode observar isso, um exemplo, no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 11, dos versículos 27 e 30, quando ele diz: por esta causa, né, estão entre vós, por causa disso, estão entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem ou já morreram. Então, pode ser causa, efeito do pecado. A segunda é porque Deus pode estar querendo nos ensinar alguma coisa através daquela enfermidade. Como assim foi com Paulo, 2 Coríntios 12, versículo 7, e Jó também. Era um momento que ele estava passando de um aprendizado. Vamos entender essa pedagogia de Deus, hein? Também existe a questão terceira do momento certo. Muita gente não recebe imediatamente a cura, recebe depois. Ok? Isso aí, devemos buscar entendimento do Senhor, da parte do Senhor. Existe um momento certo. E muitos também não recebem porque às vezes falta fé. A falta de fé também pode impedir o recebimento da cura. Portanto, conclusão, precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos. Nós devemos concluir que o Senhor Jesus continua curando, e Ele nos deu esse poder também de orar, de curar pessoas. Execute isso. Seja um instrumento de Deus para a vida das pessoas que estão precisando. E a alegria é essa. Se você está enfermo, ore, que vai chegar a sua hora também do seu milagre. Ok? Muito bem. Olha, eu vou pedir a você, se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve. Eu ficarei muito feliz de você se inscrever aqui no meu canal. Amém? Pastor Aloysio Cordeiro, Clínica da Alma. Se inscreve aí, dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos. E pode comentar se você está gostando dos nossos resumos ou se é a primeira vez que você está ouvindo. Terei o imenso prazer de ler o seu comentário e te responder. Que Deus te abençoe, que você tenha aí uma aula abençoada por Deus e até o nosso próximo encontro. A paz do Senhor.